Um homem caminha por uma floresta chamada Schwarzwald, na Alemanha, também conhecida como Floresta Negra, e ouve no ambiente um estralar de ossos. Estava nervoso a ponto de surtar, pois já tem ouvido esse barulho por mais de 4 meses. Ele associou esse som de estralos com a sensação de estar sendo seguido, mas ele nunca viu ninguém o perseguindo. Ele não aguenta mais e vai a uma delegacia local. Ouviram sua declaração e prometeram ajudá-lo caso aconteça uma situação de perigo real. Também o aconselharam de visitar um psiquiatra. Como um funcionário da Fundação SCP, você deve saber que este homem está em grave perigo, pois SCP-4975 está caçando-o. Você também sabe que essa criatura já foi detida, está presa na Fundação. Então, este homem tem um transtorno mental ou sua hora chegou? SCP-4975 pertence à classe Euclides, mas depois do incidente na Floresta Negra, talvez suba para a classe Keter. O objeto de estudo provavelmente será reclassificado. SCP-4975 parece um humanoide com traços de ave. Características de ave incluem seu enorme bico e asas sem penas. O corpo do objeto é alto e magro, muito maior que o de uma pessoa. Tem músculos peitorais e da coxa muito desenvolvidos. Pode se mover bem rápido. O objeto também tem membros superiores fortes e assustadores. Parecem asas de frango, com apêndices afiados nas terminações. O aspecto mais singular do SCP-4975 é seu pescoço longo e robusto. Suas vértebras não possuem conexões rígidas e rotacionam independentemente uma da outra. As vértebras giram a todo momento e em sucessão, a um ritmo particular, da base do pescoço até a da cabeça. Sua coluna estrala, criando o assustador som que a vítima do SCP-4975 escuta. O objeto só para de rotacionar suas vértebras logo antes de atacar. O corpo da criatura é coberto por uma fina camada de uma pele rígida que protege SCP-4975 do meio externo. O objeto tem menos sensibilidade a danos físicos e temperaturas extremas que os animais que vivem em terra. Essa resistência permite que persiga suas vítimas por longos períodos. Relata-se que SCP-4975 já perseguiu pessoas por mais de 10 meses. Não se sabe por que a criatura persegue a vítima assim. De acordo com uma teoria, ela pode sentir o medo crescente da presa. Pessoas já enlouqueceram com ela, constantemente ouvindo as vértebras do pescoço da criatura estralarem e sentindo-se perseguidas. Especialistas da Fundação assumem que o objeto sente prazer intimidando suas vítimas. Também não se sabe o critério de escolha das vítimas do SCP-4975 e quanto tempo dura cada perseguição. É provável que o objeto só mate as pessoas quando estão a ponto de surtar de medo. SCP-4975 usa seus apêndices de ave para matar suas presas com golpes e dilacerações. Também é provável que ele casse para se alimentar, pois sempre come suas vítimas. Sabemos que um ser humano médio satisfaz a fome da criatura por 3 meses, mas muitas das vítimas já foram perseguidas por muito mais tempo. Fica evidente que SCP-4975 persegue muitas pessoas ao mesmo tempo. Acredita-se que a criatura se alimente também de outros animais. A criatura persegue e mata pessoas, pois esta caça promove prazer para ela. Considera-se a Alemanha como o país de origem do SCP-4975. Por volta de 1583, relatos de fontes alemãs descrevem uma criatura com características que correspondem às do objeto. Após suas primeiras aparições, boatos sobre um monstro parecido começaram a surgir em lendas locais e até em canções de ninar. Uma velha canção infantil alemã conta sobre um relógio de cuco que faz tic-tac. A história diz que ouvir o tic-tac do relógio indica que seu coração ainda está batendo. Ou seja, você ficará vivo até quando o tic-tac parar. Se o cuco se silenciar, significa que sua hora chegou. A história remete muito ao SCP-4975, pois ele para seu som de estralos logo antes de atacar. Nenhuma pessoa não treinada pode sobreviver ao objeto, como foi o caso do homem na Floresta Negra. A Fundação SCP recebeu uma denúncia de um habitante de Friburgo sobre o mesmo barulho de estralos. Como o SCP-4975 foi capturado exatamente nessa região, a Fundação enviou uma força-tarefa para a Alemanha. Assumiu-se que SCP-4975 não era o único de sua espécie. A força-tarefa equipou-se de forma apropriada ao risco da missão. No dia 16 de setembro de 2002, o pessoal da SCP partiu para a Floresta Negra com um residente local. De acordo com ele, ali foi o último lugar onde sentiu a presença do objeto. O caso foi contado à polícia com uma história inventada, de que o homem sofria de paranoias. Também alegaram ter desenvolvido alucinações auditivas devido às sessões de quimioterapia na época. A equipe encontrou um objeto anômalo na Floresta Negra. O rapaz nervosíssimo tremia de febre, olhava para os lados e abraçava-se com força. Em certo momento, ele congelou aterrorizado, apontando uma das árvores para os agentes. Os especialistas não viram nada lá, mas então o homem começou a surtar. Em seguida, o homem foi jogado no chão por algo invisível. Claramente sofreu golpes contundentes na cabeça e no corpo. Os agentes começaram a atirar, mas o invisível inimigo aparentemente não sofreu danos.
Um dos soldados tentou levantar o cidadão do chão, mas sua barriga tinha uma ferida aberta. Subsequentes tentativas de afastar o homem evidenciaram que ele estava sendo segurado no local da ferida por algo invisível. Além disso, a criatura invisível comeu a vítima. Imagens da câmara de corpo de um dos agentes mostram pedaços da vítima sendo arrancadas e sumindo no ar. Depois dos relatos da força-tarefa, os cientistas observaram as câmeras de vigilância da cela do SCP-4975. O objeto é mantido em uma cela metálica padronizada e desde sua detenção é proibido qualquer contato com humanos. Se o protocolo de contenção da criatura é violado, todos os funcionários que ouvirem os estralos devem ser isolados em salas de segurança até a recaptura da criatura, ou até quando os estralos pararem. Mas a criatura nunca tentou fugir. Vídeos das câmeras que vigiam o SCP-4975 mostram que, no momento em que o alemão viu o ser não identificado, o objeto parou de rotacionar seu pescoço. Observou-se que naquele instante a criatura se virou para o canto sudeste da cela e ficou estática. Em sua cela, SCP-4975 gesticulava como se estivesse comendo, na mesma hora em que as partes do corpo do alemão iam sumindo na Floresta Negra. E não havia comida na cela. Este caso forçou a retomada da pesquisa sobre o objeto. Será que o objeto deveria subir para a classe Keter? Se você encontrasse SCP-4975, provavelmente teria tempo para se preparar enquanto ele o perseguia. Ele é forte e grande, tem poderosos braços alados e pele grossa, mas nada disso o torna completamente invulnerável. Não seria difícil para um funcionário da Fundação SCP equipar-se adequadamente com armas. E civis também podem tentar matar a criatura, se estiverem apropriadamente equipados para tanto. Embora isso possa ser problemático, não há testes de resistência a efeitos físicos ou químicos feitos na pele do SCP-4975. Talvez você não consiga infligir um golpe fatal à criatura. Além disso, segundo os dados mais recentes, SCP-4975 parece ser significativamente mais perigoso do que se pensava. A sincronia entre os eventos na Floresta Negra e o comportamento da criatura na cela sugere que ela matou o rapaz de Friburgo, mesmo com o objeto presente fisicamente na Fundação. A investigação da Fundação revelou que SCP-4975 pode ser o resultado de uma longa série de experimentos. Envolve várias gerações dos maiores cientistas da Europa Central e Ocidental. Detalhes da investigação são confidenciais e disponíveis apenas para o Conselho de Supervisão e um seleto pessoal da Fundação. Presume-se que a criação do SCP-4975 se iniciou com o anatomista flamengo Andreas Vesalius, em meados do século XVI. Ele estudava vivissecção, realizando pesquisas com cirurgias em corpos animais e ilegalmente também em humanos. Conduzia secretamente um experimento de criação de uma criatura híbrida, um pássaro humano. O cientista morreu antes de encontrar um sucessor para seu trabalho, e os mutantes que criou foram abandonados. Um deles foi relatado por testemunhas oculares em 1583. Ninguém sabe como eles sobreviveram por tantos séculos, nem como têm sido suas vidas. No início da década de 1850, um dos mutantes chegou às mãos do médico francês Claude Bernard, conhecido como o Príncipe dos Vivissectores. Ele continuou o estudo do objeto e envolveu outros cientistas. Acredita-se que o pintor Louis Le Breton, que fez as ilustrações para o Dicionário Infernal de Colin de Plancy, viu SCP-4975 em 1863. Isto é evidência de um de seus desenhos, que retrata quase perfeitamente a criatura hoje mantida na Fundação SCP. É provável que Francisco Goya tenha visto as criaturas ainda antes. Em sua lendária série de imagens Los Caprichos, o artista muito provavelmente está retratando as transformações da criatura nos primeiros experimentos realizados nela. Acredita-se que o austríaco e físico teórico Erwin Schrödinger se envolveu no surgimento das capacidades psicocinéticas do objeto. Esta informação consta em um relatório de investigação do SCP-4975, posteriormente desmentido pelo autor. Todos os relatórios subsequentes desse autor foram classificados como ultra-secretos. Se um dos pioneiros da mecânica quântica realmente trabalhou com o SCP-4975, então o objeto pode estar se utilizando de teletransporte, cuja base é o conceito de entrelaçamento quântico. Quando duas partículas quânticas, como fótons, surgem simultaneamente do mesmo ponto do espaço, suas próprias existências se tornam compartilhadas. Esta conexão nunca se quebra, mesmo quando as partículas são distantemente separadas. E qualquer mudança em uma das partículas afeta instantaneamente o estado de sua gêmea. Se SCP-4975 tem mesmo um gêmeo quântico, o objeto pode realmente ter estado na floresta da Alemanha, controlado pelo objeto da cela. Para neutralizar a criatura, pode-se tentar interromper a conexão entre os dois entes. SCP-1375, a estação extraterrestre tubular, seria útil para esse propósito. A criatura pode ser enviada pelo portal para algum lugar do espaço em uma galáxia desconhecida, mas o mundo quântico não é tão bem conhecido para que isso seja certeiro, e a conexão talvez não seja cessada, mesmo com colossal distância. Especialmente se considerarmos o fato de que a Fundação não sabe ao certo onde dá a segunda saída da estação extraterrestre tubular. Aliás, os cientistas têm feito experimentos com o transporte quântico desde os anos 90, mas limitam-se a um par de partículas
partículas em um sistema quântico de 2 estados. Mas de fato há sistemas quânticos com vários estados, onde uma partícula pode ter múltiplos graus de liberdade. Ou seja, pode ter não só um gêmeo quântico, mas vários. Consequentemente, poderia haver vários SCP-4975 vagando pelo mundo. Mas é muito provável que não haja a necessidade de se mergulhar no mundo da quântica para resolver o problema. Por um motivo desconhecido, o objeto está sempre rotacionando seu pescoço, indicando que esse mecanismo seja essencial para sua sobrevivência. Se você travar o pescoço da criatura com uma estrutura metálica, barras e gesso, ela não performará mais seu ritual. Talvez isso seja suficiente para neutralizar o SCP-4975. Ou talvez não, mas daria mais tempo aos cientistas para encontrarem um método mais eficaz. O que você acha? SCP-4975 pode ser fruto de experimentos científicos? Ou ele tem outras origens? Escreva sua versão nos comentários abaixo. Curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para aprender mais sobre a Fundação SCP e seus objetos de estudo.